Deusa mutante dos elementos. Essa é uma das alcunhas de Ororo Munroe, mais conhecida como Tempestade. Membro, líder dos X-Men, membro do Quarteto Fantástico, membro dos Vingadores. Essa icônica personagem da Marvel Comics é uma mutante, criada em 1975 por Len Wein e Dave Cockrum, num evento chamado Segunda Gênesis dos X-Men. Os X-Men originais haviam sido aprisionados por Krakoa, a Ilha Viva. Isso obrigou o professor Xavier a buscar mundo afora novos integrantes para a equipe. Lá nas savanas da África, ele encontrou uma mulher negra, de olhos azuis e cabelos prateados. Ororo era uma deusa. Deusa para os habitantes locais, porque seu principal dom era o controle do clima. E o controle do clima traz para Ororo uma obrigação muito grande, porque ela deve manter os seus sentimentos, as suas emoções totalmente sob controle. Qualquer, digamos assim, qualquer mau humor e o tempo muda. Um dia ensolarado vira uma tempestade absoluta apenas porque ela está chateada. Ororo tem sempre que manter controle sobre suas emoções. Mas nem sempre foi assim. Às vezes ela os perde. Tem um episódio em que ela passou por uma mudança radical, não só em comportamento, como também em visual. Ela cortou seus vastos cabelos prateados e fez uma cabeleira hippie, moicano, e adotou um visual meio roqueiro, lá pelos anos 80. E isso, sabe, até movimentou um pouco, até, digamos assim, incomodou um pouco seus colegas de equipe, que estavam acostumados com aquele visual mais pacífico, aquele comportamento mais tranquilo que ela tinha até então. Mesmo sendo tão poderosa, Tempestade tem uma fraqueza muito comum. Ela sofre de claustrofobia. Quando ela era criança, num acidente terrível, ela e seus pais foram soterrados. Essa experiência despertou essa doença, essa questão da claustrofobia em Tempestade, além de tê-la deixado órfã. E Ororo luta muito para superar todas as vezes que isso ataca, todas as vezes que ela está num ambiente fechado. Por isso que ela voa céu aberto afora. Isso é um grande prazer para a heroína. Heroína essa que, como eu já disse, tem vários fatos marcantes na vida dela. Inclusive um casamento dos sonhos com o rei T'Challa de Wakanda, também conhecido como Pantera Negra. Então, além de membro dos X-Men, membro do Quarteto Fantástico, membro dos Vingadores, também é rainha de Wakanda. Tempestade é a primeira heroína africana da Marvel. Olha a importância dessa personagem no sentido de diversidade para os quadrinhos lá na década de 70. Então já era algo icônico para a época. Mas não é só isso. Houve uma época em que Tempestade também perdeu seus poderes. Mas nem estando sem poderes, ela deixou de fazer o seu papel como membro dos X-Men, vencendo inclusive o seu colega Ciclope numa luta pela liderança da equipe. Ele mantendo seus poderes e ela sem. Utilizando suas habilidades de combate corpo a corpo e estratégia, Ororo conseguiu vencer Ciclope e se tornou líder dos X-Men. A história que eu gostaria de trazer hoje para vocês sobre Tempestade remonta logo a uma época logo assim que a equipe nova dos novos X-Men, a chamada Segunda Gênesis, se formou. Eles haviam acabado de retornar de uma batalha com o Conde Nefária, onde um dos seus membros, o Pássaro Trovejante, perdeu a vida. A história começa com o Ciclope desolado, se culpando pela morte do Pássaro Trovejante, porque este, apesar de ter morrido por ser teimoso, estava sob a liderança de Ciclope.
Ciclope andava pela mata, uma mata densa próxima à mansão X. E lá, no momento de frustração, ele explode de uma forma, grita e põe sua raiva para fora e dispara sua rajada ótica de forma aleatória. Nisso, ele destrói um monumento, um monolito. E esse monolito, ao ser quebrado, libera um demônio chamado Negarai, ou da raça dos Negarai, que nós íamos descobrir depois. Esse demônio ataca Ciclope e avança em direção à Mansão X. Chegando na Mansão X, ele começa a atacar todos os X-Men. Tempestade, por sua vez, preocupada com o Professor Xavier, entra na frente do demônio para tentar protegê-lo e é atingida. Por sorte, seus demais colegas de equipe intervêm, dando ao Ororo o fôlego necessário para que, sob as orientações do Professor Xavier, ela alçasse voo em direção àquele monolito. Ao chegar lá, ela é atacada por mais demônios que começam a puxar Ororo para a dimensão deles, dentro desse monolito. Isso evocou em Tempestade aquela sensação da claustrofobia que tanto a incomoda e ela explodiu nos céus com seus relâmpagos, se libertando e destruindo de vez o monolito, fechando as portas da nossa dimensão para essa horda de demônios. Tempestade é uma das heroínas mais icônicas do universo Marvel, como eu já disse. Por conta disso, ela já participou de games, desenhos animados, filmes, sempre com destaque. E apesar de toda essa importância, ela não deixa de ser mulher, negra, mutante. Tempestade sempre enfrenta o preconceito. Não importa o tamanho das suas ações, não importa o quanto bem ela faça, ela sempre é perseguida por esses elementos preconceituosos. Tempestade é um exemplo de amor, de amizade para com seus colegas. Ela é uma amiga fiel. Ela dá o seu melhor para ajudar os seus amigos. Acho que essa é uma das características mais importantes da Tempestade, junto com a sua coragem, com a sua determinação, porque tudo isso é o que representa Ororo Munroe. Agora, vamos conhecer um pouquinho da minha coleção? Olha essa action da Tempestade. Isso aqui ainda não é o traje clássico dela, mas lembra bastante. Lembram que eu falei da mudança radical, do visual de cabelo moicano? De visual roqueiro? Isso aqui. E no tocante a quadrinhos, nós temos aqui esta edição de X-Men Segunda Gênese. Foi nessa edição que Tempestade se junta aos X-Men. Olha ela voando aqui em cima. Fora isso, nós temos esse Essential X-Men, uma edição americana, com as histórias do grupo de uma fase importantíssima, que é a fase da Fênix e da Fênix Negra. Apenas alguns poucos exemplos do que a gente tem na nossa coleção, aqui no mundo, no ponto de cultura, mundo da animação. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, curtam, compartilha, comenta e divulguem o nosso trabalho para que outras pessoas também tenham acesso a esse ponto de cultura, a esse pouquinho de cultura que a gente está trabalhando para trazer para vocês. E a gente só está fazendo isso graças ao Plano Nacional Aldir Blanc, que através da Sencult, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, nos apoiou e nos permitiu fazer isso tudo para vocês. Até a próxima.